Pessoal, ontem a gente postou aqui no YouTube um vídeo meu falando sobre a doutrina Chenery. Nesse vídeo eu disse que eu falaria sobre duas teorias que são aplicadas no Brasil e que têm origem lá nos Estados Unidos, tiveram origem em precedentes da Suprema Corte norte-americana. E eram teorias, são teorias que dizem respeito ao quê? Ao controle de atos do poder público, ao controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Ontem a gente falou sobre a doutrina Chenery, a doutrina que diz que quando nós temos ali envolvido um critério técnico, o Poder Judiciário não pode substituir o Poder Executivo e definir algum outro critério técnico, ou mesmo redefinir contornos daquele critério técnico que foi adotado pelo poder público, justamente porque o Judiciário não tem a expertise necessária para fazer isso, enquanto o administrador, que é a quem compete constitucionalmente essa missão, a atribuição de definir políticas públicas, sim, ele tem a expertise necessária, ele tem no seu quadro de pessoal os agentes que têm o conhecimento necessário para definir esses critérios técnicos. Bem, hoje a gente vai falar sobre a doutrina Chevron, tá? Já está aí na tela para vocês. A doutrina Chevron, que também é chamada de Chevron Doctrine, ou a doutrina da deferência judicial, a Judicial Deference Doctrine. E vocês já vão entender por que essa doutrina, por que essa teoria leva esse nome também, o nome da deferência judicial. Olha só, a doutrina Chevron, assim como a doutrina Chenery, é uma doutrina que se debruça sobre a problemática do controle judicial dos atos do Poder Executivo, especialmente na definição de políticas públicas, e isso ganha ainda mais relevância quando nós temos ali envolvidos direitos sociais, que são direitos fundamentais de segunda geração, são direitos de caráter prestacional, direitos de caráter positivo, que exigem um fazer, exigem uma prestação do Estado. Tá? Bem, a doutrina Chevron, a aplicação da doutrina Chevron, ela é feita em duas etapas. Tá? Essa doutrina, nessas etapas, ela é aplicada para saber o quê? Para saber se o Poder Judiciário pode ou não controlar aquele ato do poder público. Tá? A primeira etapa da doutrina Chevron, ela consiste em uma análise da liberdade ou não do administrador para praticar aquele ato daquela forma, para interpretar a norma que deu fundamento àquele ato e praticar aquele ato daquela maneira. Tá? Então, nessa primeira fase, basicamente o Poder Judiciário, quando provocado a se manifestar sobre um ato do poder público, quando provocado a controlar um ato da administração, ele vai analisar se a norma que fundamentou a prática daquele ato dava ou não liberdade para que o administrador interpretasse a norma daquela maneira e praticasse aquele ato. Se o Poder Judiciário perceber que a norma não dava nenhum grau de liberdade e que o administrador praticou o ato fora dos limites estipulados pela norma, aí ele já vai invalidar o ato da administração. E a gente nem passa para a segunda fase, tá? Da doutrina Chevron. Então, tendo liberdade e tendo o ato sido praticado dentro da margem de liberdade, o Poder Judiciário não vai se intrometer na prática desse ato e aí passa para a segunda etapa da doutrina Chevron. Agora, não tendo liberdade e tendo o administrador praticado o ato fora dos limites da norma, aí o ato já vai ser invalidado de imediato já na primeira fase e também não passamos para a segunda etapa da doutrina Chevron. Tá? Agora, imagine que o administrador tinha liberdade para agir naquele caso, uma liberdade conferida pela norma, ele agiu dentro da margem de liberdade daquela norma. Então, o Poder Judiciário não pode invalidar o ato do administrador nessa primeira etapa de aplicação da doutrina Chevron. Ele tem que passar para a segunda etapa de aplicação da doutrina Chevron. E o que é essa segunda etapa? Essa segunda etapa é a análise da razoabilidade da interpretação que o administrador deu à norma e do ato que ele praticou com base nessa interpretação. Tá? O que essa segunda etapa da doutrina Chevron diz? Diz o seguinte: o ato que o administrador praticou com a liberdade que foi dada a ele pela norma tem simplesmente que ser um ato razoável, ainda que
na forma de enxergar do Poder Judiciário, esse ato não seja o melhor ato possível. Então, se o administrador tinha liberdade para interpretar a norma e deu uma interpretação razoável àquela norma, ainda que o Judiciário ache que aquela interpretação poderia ter sido melhor, ou seja, o Poder Executivo não deu a melhor interpretação possível à norma, ainda nesse caso, o Judiciário não pode invalidar o ato que foi praticado pelo Poder Executivo, não pode invalidar o ato da administração. Ele só pode invalidar o ato da administração se a interpretação que foi dada pela administração e o ato que ela praticou não forem razoáveis, não atenderem à razoabilidade. Tá? Então, recapitulando, a doutrina Chevron tem duas etapas. Na primeira etapa, o Poder Judiciário vai analisar se o administrador tinha liberdade para agir naquele caso como ele agiu. Se ele não tinha liberdade, o Judiciário já vai invalidar o ato. Se ele tinha liberdade, aí o Judiciário passa para a segunda etapa da doutrina Chevron, que é a análise da razoabilidade do ato praticado. Se o ato praticado era razoável, o Judiciário não vai invalidar o ato, ainda que não tenha sido o melhor ato possível. Ainda que a interpretação dada pela administração não tenha sido a melhor interpretação possível. Agora, se era um ato que não era razoável, a interpretação da administração não foi razoável, aí o Poder Judiciário vai invalidar o ato. Percebam o seguinte, quando o Poder Judiciário está nessa segunda fase, na fase de análise da razoabilidade do ato praticado pela administração, ele tem que ter uma postura de deferência em relação aos atos praticados pela administração. Como assim? É que, como eu falei para vocês, o Judiciário não vai invalidar o ato se nessa segunda fase aqui ele perceber que o ato é razoável, embora ele, o Judiciário, ache que não era o melhor ato possível, não foi o melhor ato que a administração poderia ter praticado com base naquela norma que ela interpretou. Tá? Não precisa o ato da administração ser o melhor possível. Ele tem que apenas ser um ato que esteja dentro da razoabilidade. Se o ato está dentro da razoabilidade, o Poder Judiciário tem que ter uma postura de deferência em relação à administração, uma postura de respeito, e não deve se intrometer no ato que a administração praticou, na interpretação que a administração deu àquele ato que foi objeto de impugnação judicial. Tá? Essa doutrina, lá nos Estados Unidos, teve origem em um ato envolvendo a agência reguladora e no Brasil foi aplicada pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? A doutrina Chenery foi aplicada pelo STJ e a doutrina Chevron foi aplicada pelo STF em um ato envolvendo, em um caso envolvendo um ato praticado pela Anvisa, tá? Nossa agência reguladora de saúde aqui no Brasil. Olha só o que o STF falou. Não cabe ao Poder Judiciário, no exercício do controle jurisdicional, da exegese conferida por uma agência ao seu próprio estatuto legal, simplesmente substituí-la, a interpretação da administração, pela sua própria interpretação da lei. Deferência da jurisdição constitucional à interpretação empreendida pelo ente administrativo acerca do diploma definidor das suas próprias competências e atribuições, desde que a solução a que chegou a agência seja devidamente fundamentada e tenha lastro em uma interpretação da lei razoável e compatível com a Constituição. Então, se a interpretação da administração e o ato que ela praticou é um ato que está dentro dos limites permitidos pela lei e pela Constituição, evidentemente, e é um ato, e é uma interpretação razoável daquela norma, o Poder Judiciário não se mete. Ele tem que ter uma deferência em relação à interpretação dada pela administração. Aplicação da doutrina da deferência administrativa, que é a doutrina Chevron. Olha aqui o precedente da Suprema Corte dos Estados Unidos. Foi indicado aqui no acórdão, na ementa do acórdão do presidente do STF, que foi aqui na ADI 4874, julgada em 2018. Tá? Então nós temos doutrina Chenery e doutrina Chevron. Doutrina Chenery e doutrina Chevron, duas doutrinas de origem norte-americana sendo aplicadas no Brasil no contexto do controle judicial de atos da administração pública. Tá? São duas teorias que têm grande chance de aparecer em prova e, se aparecer, vocês já vão saber responder a pergunta. Tá? Se quiserem falar comigo mais proximamente, mais de perto, vão lá no Instagram, me procurem lá,
perfil é o @professor Francisco Braga, tá bom? É isso, a gente chega ao fim, até o próximo vídeo.